RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Ilha do Maio novamente sacrificada com falta de ligações marítimas, que também tem prejudicado Ibuito, a Ilha Brava. Ministra da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social e Trabalho anuncia a revisão do Cadastro Social Único. Igreja do Nazareno diz não ser contra o acordo assinado entre o Estado de Cabo Verde e a Igreja Católica, pede instrumentos análogos para outras confissões religiosas. Contas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol com um rombo de quase 12 mil contos por justificar. Congresso norte-americano aprova orçamento de mais de $1 trilhão para as Forças Armadas. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal desta hora na Rádio de Cabo Verde. A Ilha do Maio continua a enfrentar sérios problemas de ligações com a cidade capital do país. Com a avaria do ferry Liberdade, a previsão de ligação via marítima só deve acontecer no próximo sábado à noite. E via aérea, os voos estão todos cheios. Nesta manhã, a nossa equipa de reportagem na cidade de Porto Inglês saiu às ruas para ouvir a reação das pessoas sobre esta situação. O José Carlos Varela assina a reportagem. Normalmente as ligações marítimas entre Praia e Maio acontecem aos domingos, quartas e sextas-feiras. A de domingo aconteceu normal. Já de ontem, quarta-feira, foi cancelada devido a uma avaria no navio Liberdade. E para amanhã, sexta-feira, já está claro que também não vai haver. De acordo com o comunicado da CV Interilhas, o Dona Tututa deve assegurar uma ligação no próximo sábado à noite. Enquanto isso, as pessoas ficam impossibilitadas de movimentar na rota Praia-Maio-Praia. E nesta manhã ouvimos algumas pessoas que dizem estar agastados com esta situação. Situação lamentável para nós nesse momento. Ali, aqui, da noite de barco, da noite de avião, alguém fica, bom, alguém tem esse plano. Você entende? Riba da hora, fica descontrole, é um bocadinho complicado. Hoje eu tinha bilhete de passagem. Tinha bilhete de passagem para sexta-feira. Para sexta-feira, mandei mensagem de ontem, fica sem avião para morrer que tem lugar, e barco que tem. Nesse momento, ainda fica na terra. Cunha plano, tudo planeado para morrer, tudo que sei, de Santana. Ninguém que vai passar em Santana, é meu obrigado, fica ali para me passar em Santana ali. Ela sabe, me está casada para morrer tinha compromisso de gente para morrer. Batizado, que não tinha coisa de ninguém, para me entregar, que minha filha está batizando menino, nunca estava para morrer, barco que tem, nem avião, lugar que tem. Eu vi avião para se queremos cobrar o 10, quando para pagar, mas não conseguir ir para morrer que tem. Tudo cheio. É um pouco triste para a ilha continuar a ter se tem outras embarcações que podia, por exemplo, para a Praia da Guarda, que te leva muito mais alguém que Liberdade, que nesse momento deveria fazer uma escala esta enquanto esperar durante tudo. Tinha cara mais de aquele que vende fogo para dar na bazar da praia, vendeu na praia, mangue, uva, fica moco na praia, barro que tem, fica na praia. De entre os entrevistados, encontramos uma pessoa que mostrou-se compreensível e diz que a segurança deve continuar sempre em primeiro lugar. E para não ficar quieto, porque a culpa ninguém tem ilha, ninguém lote, nem jornalista, nem ninguém. Se não, amor de Deus, que compõe também, estraga com alguém, ou estraga com o tripulante dentro dele, ele fica na praia, trocar e estraga. E por esses dias, quem tem socorrido as pessoas é Mike com a sua embarcação de recreio, mas cada deslocação custa a volta de 80 mil escudos. Amanhã começa às 6 horas de sair, vai 3 vezes até noite. Sábado, me caça ainda. Quanto tempo está fazendo mais praia? Estou um caminho. Um bocadinho com segurança, 2 horas e meia. Pode andar com força, mas com força tem mais risco. Se o campo dentro um corda, um rede, uma coisa para lá. Então, 2 horas e meia chega a praia, mais ou menos. Quando fazem 1 hora e meia, mas... Quanto da cobra agora? Da cobra, é um frete 80 conto. 80 conto. E quanto às viagens aéreas, por estes dias, todos os voos estão lotados. Neste momento, as pessoas que pretendem fazer ligações entre Santiago e Maio têm que aguardar pelo menos até sábado, isto é, à noite. Maio a querer navios e a ilha. A Ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho anunciou o arranque do processo de revisão do Cadastro Social Único de forma a ajustar os indicadores à realidade nacional e melhorar as respostas. A Délcia Almeida revela ainda a intenção da criação de centros únicos de prestações sociais. José António dos Reis com os pormenores.
Em São Domingos, o presidente da Câmara Municipal, Isaías Varela, apresentou à ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho preocupações relacionadas com as prestações sociais, bem como a necessidade de se aumentar o número de cuidadores de idosos. Anteriormente, nós tínhamos cerca de 167 idosos que precisavam de cuidados. Cerca de 92 praticamente estamos a dar assistência, mas temos 80 e tal ainda a necessitar. Além desses idosos, agora temos a situação desses jovens, mas também um município que, em termos de pobreza, é muito elevado, em que temos muitas famílias monoparentais e de fracos rendimentos, que é necessário rever, sobretudo, a questão das prestações sociais que existem, não é? Para repor alguma justiça, algum equilíbrio. A visita da ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho, Adélcia Almeida, ao município de São Domingos, insere-se no reforço das parcerias entre o governo e as câmaras municipais, bem como a análise de novas possibilidades de parcerias. Adélcia Almeida lembra que o Ministério está a trabalhar no programa de alargamento do horário escolar e anuncia a intenção de criação de centros únicos de prestações sociais para melhorar as respostas. Evitando, sobretudo, com que as pessoas estejam a deambular à procura de respostas que poderão estar concentradas em um único espaço. Daí a ideia do governo é criar centros únicos de prestações sociais para que as pessoas, ao necessitarem de algum serviço, recorrerem a esses serviços num único espaço, tendo tudo agregado, evitando a duplicação também das prestações, evitando que as pessoas recorram a vários serviços. A ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social reafirma o arranque do processo de aprimoramento do cadastro social único para os próximos dias. Daí que nós temos necessidade de ajustar os indicadores, melhorar esses indicadores e ajustar a realidade do nosso país. Porque nós temos uma pobreza, sim, em famílias com crianças com menos de 15 anos, mas por outro lado nós estamos a ter uma população que está a envelhecer e nós precisamos também de melhorar essa resposta para esse grupo que cresce. Depois de São Domingos, a ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho seguiu para Tarrafal de Santiago, onde deverá unir-se com a equipa camarária. O superintendente da Igreja do Nazareno, no Distrito Sul, deixou hoje claro que a instituição não é contra a concordata entre Cabo Verde e a Santa Sé. O que a Igreja defende, assevera Gastão Correia, é que haja espaço para outras confissões religiosas e não apenas a Igreja Católica. Principalmente as igrejas que estão aqui, digamos, igrejas centenárias, e não só, mas principalmente porque nós acreditamos que temos feito o bem à sociedade cabo-verdiana. Estamos aqui para contribuir, não é? Contribuir com o governo, contribuir com as associações, fazer o nosso melhor. E é à procura desse melhor que a Igreja do Nazareno, no Distrito Sul, organiza hoje a 6ª Assembleia Geral, um espaço de reflexão teológica e científica para, segundo Gastão Correia, capacitar os membros da Igreja para responder de forma célere às demandas da sociedade. Hoje nós acreditamos que temos que estar atentos a coisas que estão tentando destruir a nossa sociedade. É por isso que eu disse que eu não perco tempo para pensar que é a igreja tal ou outra igreja. Não, eu estou focado em resolver, em pedir a Deus que me ajude ou que ajude a Igreja do Nazareno a resolver os problemas de Cabo Verde. É por isso, acrescenta o superintendente, que a Igreja criou a Liga Nazarena de Solidariedade, conferindo-lhe o papel de braço social da Igreja. Portanto, é uma organização social que está atenta, está nas comunidades, através de jardins, portanto, infantis, mas também procura dar bolsas de estudos para estudantes, procura as famílias mais vulneráveis para ver onde, portanto, pode intervir e tem sido uma parceira muito fiel do governo e também das outras associações no combate aos males sociais e não só.
A 6ª Assembleia Geral da Igreja do Nazareno, Distrito Sul, decorre durante 4 dias e junta pastores e leigos no exercício de capacitação dos mais jovens, dando-lhes ferramentas para acudir aos mais necessitados. Uma auditoria independente às contas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol identificou graves fragilidades na gestão administrativa, financeira e também documental da anterior direção. O relatório aponta despesas sem suporte documental, considerado suficiente, e levou a atual direção a rebater o processo ao Ministério Público. O presidente da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol esclarece que a auditoria faz parte dos mecanismos normais de prestação de contas, mas admite que as conclusões levantam preocupações quanto à gestão da instituição, conforme o jornalista Carlos Santos. A auditoria às contas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol concluiu que uma parte significativa das despesas realizadas entre abril e dezembro de 2025 não tem documentação suficiente para comprovar a sua natureza e finalidade. Os auditores identificaram ainda falhas nos procedimentos administrativos, fragilidades no controle financeiro e deficiências na organização documental da Federação. O presidente da FCB, José Semedo, diz que a auditoria resulta de um procedimento normal de fiscalização, mas reconhece que o relatório revela situações preocupantes. Apontou aqui para um valor extremamente elevado, cerca de 12.550 contos, sem nenhum suporte documental ou com descrição genéricas ou insuficientes. Portanto, representa cerca de 62% das saídas nas contas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol no Banco BEI e no Banco Caixa Económica de Cabo Verde. Há casos também em que o dinheiro foi para contas e privadas de alguns membros da direção cessante e não temos suporte legal que mostre o porquê do dinheiro depositado nessas contas e esse dinheiro se refere ao quê? As conclusões levaram a atual direção a remeter o relatório ao Ministério Público. José Semedo explica que a decisão só foi tomada depois de os auditores e os atuais dirigentes terem tentado, sem sucesso, obter esclarecimentos junto da direção cessante. A equipa de auditores tentou ouvir o contraditório por parte da direção cessante, sem sucesso. É por isso que, de seguida, nós enviamos tanto o relatório a quem de direito, nesse caso ao Ministério Público, não só ao Ministério Público, para ver tanto quais os procedimentos legais tanto a serem levados para a frente, mas também para o próprio IDJ, que é quem a entidade pública tanto que forneceu tanto a maior parte dos montantes em causa, e também para as associações regionais, porque nós também temos que prestar contas junto das associações regionais. O relatório refere mais de 12.500.000 escudos em despesas, sem suporte documental considerado suficiente. Identifica também transferências para contas particulares e pagamentos cuja documentação não permitiu validar integralmente a respectiva finalidade. José Semedo reconhece que o caso afeta a credibilidade da Federação, mas garante que a atual direção já começou a aplicar algumas das recomendações deixadas pelos auditores para reforçar a transparência e o controle financeiro. Não é fácil o processo de recuperação, mas nós damos as garantias necessárias tanto a todos que apoiam tanto o basquetebol em Cabo Verde, de fazer uma gestão com boas práticas, com rigor, a todos os níveis e com a apresentação de contas. Inclusive, tanto falando em apresentação de contas, a Comissão de Gestão cessante, da qual até eu faço parte, acabou de apresentar, junto do IDJ, o relatório de contas relativo ao período em que nós, tanto, exercemos um mandato enquanto Comissão de Gestão. Em declarações recentes à imprensa, o antigo presidente da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, Hélder Gonçalves, diz desconhecer o conteúdo da auditoria e rejeita as conclusões que lhe são atribuídas, um assunto que naturalmente a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar. Pois é, os auditores não conseguiram o contraditório. A Rádio Cabo Verde vai buscar esse contraditório para partilhar com o amigo ouvinte. A Comarp, Fórum de Comunicação, Marketing e Relações Públicas do Espalop, que nasceu em Moçambique, reúne hoje cerca de 150 participantes no campus da UNICV, aqui na praia. O propósito é debater o papel da inteligência artificial enquanto aliada da comunicação no contexto da era digital, assim como permitir aos estudantes beber da experiência de especialistas da matéria. O Cana Bonifortes tem os detalhes. O evento, que nasceu em Moçambique
Moçambique em 2023 para promover a transformação digital na comunicação, marketing e relações públicas nos PALOP. Já vai na sua 4ª edição naquele país de língua portuguesa da África Oriental e chega agora pela primeira vez a Cabo Verde com o tema a transformação digital e as novas fronteiras da comunicação e do marketing. O fórum, realça Edson Rufai, fundador da organização promotora, reúne cerca de 150 participantes dos setores público e privado e da academia na Universidade de Cabo Verde, na cidade da Praia. Para criar um espaço onde profissionais, entidades possam trocar sinergias e experiências em torno de 3 áreas fundamentais, que é a comunicação, marketing e relações públicas. E também um espaço de aprendizagem, networking entre os profissionais e também estudantes, porque pensamos que é uma oportunidade que os estudantes também têm de estarem num espaço com profissionais que já têm uma bagagem no setor. Este fórum tem como tema central a transformação digital e as novas fronteiras da comunicação e do marketing. O primeiro painel é sobre a inteligência artificial e Big Data e um segundo painel que será sobre negócios digitais, sobretudo olhando para a componente do marketing digital. Essa é a estimativa em termos de número de participantes, 150 participantes. Num contexto marcado pela transformação digital, pontua Edson Rufai, a ideia é focar no papel do ser humano no sentido de direcionar a inteligência artificial para ser uma aliada da comunicação. Queremos discutir nesta edição como é que a transformação digital pode ser de facto aliada para a comunicação e para o marketing. O marketing, sobretudo, recolhe dados de clientes, de fornecedores e procura tirar proveito desses contactos para, por exemplo, definir estratégia, etc. Até que ponto a questões éticas neste contexto é salvaguardado, os desafios de pessoas sentirem que eventualmente perderão os seus empregos porque a inteligência artificial pode fazer o que provavelmente um homem não faz com maior rapidez. A ideia é mostrar que a inteligência artificial tem de ser olhada como um aliado e não necessariamente como a substituição ou que está para substituir o homem. A inteligência artificial, a robótica, entre outras ferramentas de transformação digital, precisa sempre do homem para direcionar. Na primeira edição do Fórum Comarque de Comunicação, Marketing e Relações Públicas nos PALOP em Cabo Verde, participam 10 oradores do nosso arquipélago, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, já são 13 horas mais 17 minutos. Arrancou esta quinta-feira em São Nicolau uma ação formativa em Geologia e também Geoturismo, promovida pelo projeto Eco-Raízes. A formação junta guias e também operadores turísticos, conforme a Maria do Carmo Delgado. A formação é orientada por Sónia Soares, geóloga do Laboratório Nacional de Energia e Geologia de Portugal, em missão de voluntariado científico. A formação combina sessões teóricas com visitas de campo aos geossítios da ilha. A formação é essencialmente baseada em conceitos de geologia. Portanto, o que é que nós vamos tentar fazer aqui? Temos uma parte de introdução mais teórica ou prática, em que os formandos vão conhecer conteúdos genéricos da parte da geologia, muito relacionados especialmente com a parte do vulcanismo. Depois temos também um bocadinho da geologia de Cabo Verde e da geologia aqui de São Nicolau, e depois vamos falar um bocadinho de geoturismo. O que é o geoturismo, o que é um geossítio, que cuidados é que temos que ter e como é que nós divulgamos a geologia para o público em geral. Os participantes vão conhecer no terreno as formações vulcânicas e aprender a interpretar a paisagem geológica e reunir elementos de modo a estarem prontos a transmitir informação aos visitantes. Pretende-se com esta formação essencialmente divulgar a geologia de São Nicolau, divulgar toda esta beleza natural que São Nicolau tem, apoiar um bocadinho também e fazer com que as comunidades locais percebam este valor de património geológico que têm, que o divulguem e que o preservem. E desde a escola, desde os mais pequenos, até à parte, por exemplo, dos guias turísticos que recebem cá muitos turistas que vêm com muito interesse fazer, por exemplo, percursos pedestres e que podem também dar um contributo de divulgação e de preservação desta beleza natural que São Nicolau tem. Com a formação, Eco-Raízes promove o turismo da natureza e prepara profissionais ligados ao setor, conforme Arnaldo Felisberto. É preparar cada vez mais a equipa de São Nicolau, os jovens, os guias, os operadores,
para conhecer melhor a ilha e fazer uma melhor interpretação a nível da geologia. Isto é realmente melhor e, sobretudo, a parte de conservação, porque às vezes um vulcão, uma cratera, uma pedra, ou seja, uma formação geológica, por exemplo, o Carbirinho, que é uma das 7 maravilhas de Cabo Verde, às vezes deparamos com vandalismo, as pessoas a escreverem ali ou a fazer com que quebra as rochas. Então a ideia realmente é passar essa informação para que as pessoas conhecem e só conhecendo realmente podem conservar da melhor forma. A formação sobre a geologia em São Nicolau decorre até depois de amanhã. E por falar em geologia, falemos agora da queda de rochas, derrocada de rochas em diversos pontos do país, que normalmente acontece neste período, quando cai chuva com alguma intensidade. A Associação de Condutores de Santo Antão continua preocupada com a queda de pedras que se verifica um pouco por toda a ilha, sobretudo com o aproximar da época das chuvas. A presidente referida da associação, o presidente Adelino Cruz, propõe à empresa Estradas de Cabo Verde para fazer um estudo da situação na perspectiva de se encontrar uma solução, já que a limpeza efetuada pela empresa há mais de um ano não resolve o problema. Joana Lopes falou com o presidente da associação. Em plena época das chuvas, o presidente da Associação de Condutores de Santo Antão, Adelino Cruz, que é também condutor que transporta diariamente passageiros, incluindo turistas, crianças, entre os entre os 3 concelhos da ilha, diz que a queda de pedras e rochas é uma constante nas estradas da ilha, pondo em causa a segurança das pessoas e bens. Queda de pedra, não tem situação que já teve morte por causa de queda de pedra, não tem estrada interrompida constante, às vezes tem gente a desviar para ter outra estrada ou desvia alternativa. E prejuízo também não ocorre toda hora, parece que corre que vidro quebrado. Não te bate agradecido aos que não têm tido mais coisa feia, deixa-me dizer. Mas não te continuar no perigo iminente hora. Aconteceu naquela estrada concretamente? Está acontecendo quase tudo estrada de Santo Antão. Vou ter meio da estrada de Porto Novo, janela que também até povoação, porque depois desde que quando você sair de Porto, botou aquela zona de perigo que tem pedra, até está a falta de povoação. Botei aquela estrada de chão de igreja, pagar-se, botei, sei lá, de Altamira até Altamira e também Jorge Lix, que é a estrada mais críticos que não tem. É que considera o presidente que a intervenção feita pelo Instituto das Estradas não foi das melhores, até porque veio somar mais problemas, contra o condutor que transporta diariamente pessoas por todos os 3 concelhos da Ilha das Montanhas. Nunca estive a nós, nem condutor, nem associação, nem nada. Agora, estive a fazer uma intervenção numa zona lá onde tive 2 mortos, tem um ano e meio, mas aquela intervenção também foi, acho que mal feita e mal pensada, porque fazer a intervenção desaba a pedra naquela estrada ficar só broca, tentar rapar mas que os broca não foi reparado e nunca mais dizer mais nada. Foi uma intervenção de 3 fins de semana que se fazer, nunca se fazer mais nada, foi só numa zona lá. Propõe às estradas de Cabo Verde um estudo que pode recomendar as soluções a serem adotadas. Sugerir para o Instituto de Estrada fazer um estudo de fundo para espiar o que é que isto fazer com a estrada. Pelo menos pensar na rede, porque a questão de limpeza de rocha é uma questão que, deixa-me dizer, não é solução definitiva, porque quando botar uma pedra, que lá meio frouxo, aquele outro que está na pé dele já fica frouxo também. E então pensar que o Instituto de Estrada deve fazer um estudo de fundo e pensar nas redes para pôr na estrada, naquele lugar mais crítico. Um assunto que vamos certamente acompanhar nos próximos serviços informativos. Pois, Joana, e tentamos ouvir o Instituto de Estradas e a resposta foi: não falamos do assunto. Exatamente, não querem, eu dei tempo para responderem, mas não responderam, aliás, responderam dizendo que não vão falar do assunto. Responderam dizendo que não querem responder. Exatamente.
Obrigado. E sob o lema Nossa Cultura, Nossa Identidade, Nosso Orgulho, decorre no SAL durante 3 dias o Fórum Cultural do município do SAL, que reúne artistas, agentes culturais, académicos, criativos e também a comunidade em geral num amplo programa dedicado à valorização da cultura cabo-verdiana. O Valdemar Almeida assina o trabalho. Ao longo de 3 dias, a Ilha do Sal acolhe um conjunto diversificado de atividades, incluindo painéis de debate, oficinas de capacitação, exposições, teatro, cinema, moda, dança, gastronomia, momentos culturais e espetáculos artísticos. Na abertura hoje do Fórum, a vereadora de Cultura da Câmara Municipal, Viviana Mendes, defendeu que o lema do Fórum, Nossa Cultura, Nossa Identidade, Nosso Orgulho, não é apenas uma frase inspiradora. É uma afirmação de quem somos, um compromisso com aquilo que herdamos dos nossos antepassados e a responsabilidade perante as gerações que virão. A cultura é um elemento, não é apenas um elemento decorativo das políticas públicas, não é um luxo reservado aos momentos festivos. A cultura constitui um dos pilares do desenvolvimento humano, da cidadania, da educação, da inclusão social e da democracia. Para Viviana Mendes, é importante questionar e refletir se o que temos para oferecer se resume apenas ao sol e areia. O turismo é capaz de criar encontros entre visitantes, comunidades, onde cada experiência seja enriquecida pela música ao vivo, pela morna, pelo batuque, pelo funaná e pelo artesanato, pelas histórias das nossas gentes, pelos sabores das gastronomias e pela autenticidade da nossa identidade. Acreditamos profundamente que o futuro do turismo cabo-verdiano também depende da cultura, depende da vitalidade da nossa cultura. Em representação do Governo, o secretário de Estado do Turismo, José Pimenta Lima, disse que este evento proporciona um espaço privilegiado para reflexão, diálogo e valorização da cultura, da criatividade e do património em relação aos fatores de desenvolvimento económico, social e humano. A realização deste fórum reveste-se de particular importância por promover uma reflexão abrangente sobre as diferentes manifestações culturais cabo-verdianas, reunindo artistas, criadores, artesãos, académicos, empreendedores e diversos atores ligados à produção cultural e turística. A presença da Secretaria de Estado do Turismo na Ilha do Sal traduz uma visão de proximidade institucional e de valorização dos territórios onde o turismo acontece. Laboratório de Artes Cênicas, formação, produção e profissionalização de teatro em Cabo Verde foi o painel que deu o pontapé de saída no Fórum Cultural que começou hoje no SAL e termina na sexta-feira. 13h27 dos Estados Unidos da América. Chega-nos a informação de que a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou por uma margem estreita sua versão de um amplo projeto de lei sobre a política de defesa, apesar das preocupações dos democratas com o seu altíssimo custo na guerra contra o Irão e uma cláusula que reforçaria os laços do Pentágono com Israel. A Lei de Autorização de Defesa Nacional norte-americana para o ano fiscal 2027 autoriza um gasto sem precedentes de 1,15 trilhão de dólares para as Forças Armadas norte-americanas. A votação seguiu em grande parte as linhas partidárias, já que todos os republicanos, com exceção de 7, votaram a favor da medida e todos os democratas, com exceção de 6, votaram contra. Os democratas se opuseram ao enorme montante de recursos autorizado por o Pentágono, num momento em que o presidente Donald Trump e os seus pares republicanos estão cortando gastos com programas sociais. Os democratas também se opõem à guerra profundamente impopular contra o Irão, que, segundo o Pentágono, já custou aos Estados Unidos da América 37,5 bilhões de dólares até o momento. Os republicanos afirmaram que o gasto de 1 trilhão é essencial para apoiar as Forças Armadas enquanto travam guerra no Irão, financiar o desenvolvimento de sistemas de defesa e a compra de equipamentos, além de proporcionar benefícios às tropas, como aumentos salariais de até 7% e a construção de quartéis, para além de moradias para as famílias.
Na Suíça, um município passa a multar quem não limpar a urina dos cães na via pública. Em vários países, quem tem um cão deve apanhar os dejetos do animal no espaço público com a ajuda de um saco de plástico e deitá-los ao lixo. Quem se recusa arrisca-se a ser sancionado. A regra aplica-se em várias partes do mundo. Em Cabo Verde, ainda não. Na Suíça, o município deu mais um passo. Na cidade de Chiasso, as regras são mais apertadas. A partir de meados de agosto, os donos de cães têm de limpar também a urina dos animais, por exemplo, com recurso a uma garrafa de água. Uma alteração correspondente ao regulamento municipal foi aprovado pelo executivo local. Segundo o município, trata-se de uma regra única da Suíça. Ao conjunto básico para passear o cão, junta-se agora, além dos habituais sacos para dejetos, também uma garrafa de água. Com ela, a urina deve ser diluída imediatamente depois do animal urinar para reduzir os maus cheiros. Quem não cumprir a nova regra arrisca primeiro a uma advertência. Em caso de reincidência, é aplicada uma coima que pode chegar a perto de 20.000 escudos. 13h30, praticamente no final deste jornal. Tempo para vermos como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Temos em pleno voo um aparelho da CV Sky que parte de São Vicente e vem aqui para a praia, portanto é expectável dentro de 50 minutos, sensivelmente, o aparelho, este voo da CV Sky de São Vicente chega aqui no aeroporto da praia, de onde já partiu um aparelho da TAP que vai para Lisboa. A chegada prevista na capital portuguesa, este voo da TAP, às 18h mais 44 minutos. Mais adiantado está um outro avião também da TAP, partiu de São Vicente, vai para Lisboa. A chegada está prevista por volta das 18h mais 14 minutos. De resto, o que é que temos? Aeronaves outras estão a fazer a travessia do corredor Atlântico, mas temos também um aparelho da EasyJet que vem de Manchester, Reino Unido, e vai para a Ilha do Sal. A chegada está prevista por volta das 14h mais 34 minutos. Pela via marítima, internamente, nenhum ferry está a navegar neste momento. Praia da Guarda está aqui no Porto da Praia, os demais ferries em São Vicente. A novidade que eu vejo aqui, o pequeno navio, o Diabraba, que partiu do norte da Europa, esteve em França e também em Espanha, fez uma última escala em Portugal, Penafiel, e está neste momento a navegar em direção ao nosso arquipélago. Está mais ou menos a alcançar a latitude da Casablanca, Marrocos, e deve então, dentro de mais alguns dias, tendo em conta que navega a 11 nós, dentro de sensivelmente uma semana, o Diabraba deverá estar aqui no arquipélago. Assim sendo, momento para falarmos do movimento das marés. Falaremos agora do movimento das marés, bem como o que nos diz as tabelas sononares em relação aos melhores momentos para pesca, por além de outras informações. Nesta quinta-feira, 23 de julho, o sol despontou às 6h 14 minutos mais 35 segundos, o pôr do sol será às 19h 6 minutos mais 30 segundos. A lua está na fase crescente, sai pelo sudeste quando forem 14h mais 22 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 7h e 23 minutos e a seguinte será às 19h mais 52 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu a 1h e 24 minutos e a seguinte será às 13h39, ou seja, daqui a pouco, sensivelmente 8 minutos. Em relação ao pesca, os dados apontam que hoje não será um bom dia para pescar. Amanhã, os dados apontam que será um dia regular para a pesca, sendo os melhores momentos das 7h e 30 minutos até as 9h30, ou então das 19h e 54 minutos até as 21h e 54 minutos. Amanhã, a primeira baixa-mar acontece às 8h e 47 minutos e a seguinte será às 20h mais 59 minutos. E a primeira pré-mar acontece amanhã às 2h e 34 minutos e a seguinte será às 14h mais 52 minutos. Fim de linha, tempo para repormos os títulos quando são 13h mais 32 minutos. Dissemos que a Ilha do Maio está novamente sacrificada, com falta de ligações marítimas, que também tem prejudicado muito a Ilha Brava. Ministra da Família, Inclusão, Desenvolvimento Social e Trabalho anuncia a revisão do Cadastro Social Único. Igreja do Nazareno diz não ser contra o acordo assinado entre o Estado de Cabo Verde e a Igreja Católica, pede instrumentos análogos para outras confissões religiosas. Contas da Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol, com um rombo de quase 12 mil contos por justificar. Congresso norte-americano aprova orçamento de mais de $1 trilhão para as Forças Armadas. Às 14h, José Antônio dos Reis vai apresentar de forma sintética o essencial daquilo que foi abordado neste jornal. Com direção de uma boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.